Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui começando mais um webinar. Dessa vez nós vamos estar trabalhando, na verdade, um workshop. Estamos dando continuidade a essa série de trabalhos que nós temos feito sobre LGPD. Hoje é um dia muito especial, estamos todos juntos aqui, estamos presencialmente gravando esse workshop. Nós vamos estar trazendo para vocês aquela informação esperada, a grande expectativa de todos os nossos clientes, todo mundo que a gente tem batido papo sobre LGPD, é justamente isso, é LGPD na prática. Como fazer, como é o dia a dia, como vai ser o seu dia a dia na prática, usando essas ferramentas, puxando as informações que você precisa puxar, e nós vamos estar mostrando agora, passo a passo, como funciona isso. Boa tarde, pessoal. Sou Ariel, sou analista de TI na AC Software e hoje, como os meninos explicaram, vamos pôr a mão na massa, vamos mostrar como as nossas soluções vai te ajudar a cumprir os requisitos da LGPD. Muito bem, então, sem mais delongas, vamos adiante, passando a bola para a Ariel, que vai estar avançando com a gente. Vocês podem estar tomando notas aí, o pessoal que tiver perguntas para fazer, pode estar lançando as perguntas, talvez a gente vai conseguir responder todo mundo, mas vamos colocando ali e vamos avançando. Então, pessoal, o primeiro passo para que nós comecemos a implementar a LGPD, principalmente utilizar um recurso tecnológico para nos dar apoio, a gente costuma seguir um ciclo, né? Esse ciclo vai nos dar um direcionamento, um entendimento melhor, até mesmo para quem ainda não tem muita intimidade com a lei, né? Então, nesse ciclo, né, a gente coloca que o primeiro passo é conhecendo a LGPD, né? Então, um dos recursos principais que a gente recomenda é o apoio jurídico, né? É necessário que a gente conheça, mas para que entenda a fundo quais os riscos, consequências, enfim, como cumpri-la. Né? O próximo passo é o mapeamento das necessidades para o tratamento dos dados, né? Então, eu tenho que entender os tipos de dados que eu armazeno, o que eu estou tratando, como eu estou lidando com isso no dia a dia. Tá? O próximo passo é a definição dos papéis e softwares para auxílio. Então, os papéis, quando eu digo os papéis, é quem vai ser o controlador, o operador, que vai estar manipulando esses dados, né, juntamente com o recurso tecnológico que são os softwares. Após isso, após essa definição, vamos começar a implementar a adequação à LGPD. Né? Agora a gente já conhece a lei, fizemos o mapeamento das nossas necessidades, definimos o papel, o software, agora nós começamos a adequação. Após a adequação dos nossos dados, né, nos recursos jurídicos e tecnológicos, nós passamos a fazer o monitoramento desses dados. Esse monitoramento faz com que possamos detectar quando algo não está sendo cumprido, né, ou e impedir um ataque, um roubo de dados, né, que pode acarretar com vazamento de dados e, com isso, consequências como multas e também alguns processos. Né? Então, hoje eu vou estar passando como as nossas soluções vão te ajudar a fazer esse monitoramento. Como eu disse, quando nós fazemos esse monitoramento, que a gente vê alguma questão de risco de perda de dados, ou que alguma coisa não está sendo cumprida de acordo com a lei, nós vamos para o passo de tratamento, ação, para fazer em cima desses dados. Né? Então, nós detectamos esse problema e fazemos o tratamento dele. E, após isso, tiramos os relatórios de conformidade. Né? Então, a lei também tem alguns pontos que a gente vai estar passando que é necessário que a gente emita esses relatórios para algumas entidades e também para o usuário, se ele solicitar. Então, esse é um ciclo que a gente precisa entender antes de começar a implantar algum software específico. Então, o que você vai precisar? Coloquei esses 3 principais pontos, que é o que eu já disse, que é o conhecimento da lei, né, entender os tipos de dados que vocês armazenam e, principalmente, o apoio jurídico e tecnológico. Né? Não adianta a gente só ir para o lado do software, que vai nos auxiliar, e a gente não tenha um apoio jurídico para nos auxiliar nessa outra parte também, que é um assunto muito sério. Né? Agora a gente vai estar entrando em vigor essa lei esse ano, então a gente começa a ver uma movimentação das empresas para entrar em conformidade, então é muito importante que nós também tenhamos apoio jurídico.
Então, nesse primeiro dia, eu separei aqui os artigos do tratamento e manipulação de dados, né? E vou explicar um pouquinho, né, como as nossas soluções vão atender em cada artigo. Então, tenho aqui o artigo 6, né? Então, a gente tem as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar da boa-fé e os seguintes princípios. Implante soluções que avisem os funcionários de proteção de dados ou administradores de segurança, sempre que a integridade dos dados pessoais for comprometida. As notificações devem ser enviadas aos administradores em questão para esse tipo de atividades anormais. Então, o que acontece? Como eu falei naquele ciclo, né, nós vamos fazer a adequação dos dados para dentro da lei e temos que fazer esse monitoramento para ficar sempre em compliance. Então, a ferramenta vai te auxiliar a detectar algum comportamento diferente, algo que não esteja dentro da conformidade e te avisar para que você faça esse tratamento e receba essas notificações em tempo real. Então, imagine só você tratar vários tipos de dados e sem ter uma notificação, ter que fazer tudo isso sem um auxílio de um software específico, né? Seria muito difícil. Tá me ouvindo? Tô? Houve uma pequena interrupção, acredito que vocês tenham deixado de ouvir por um instante, mas estamos de volta. Então, pessoal, como eu estava falando, nesse artigo 6, né, a gente precisa desse monitoramento e esses alertas para quando algo esteja sendo cumprido ou não. Eu separei 3 ferramentas da Manage Engine, que é o Data Security Plus, o Event Log Analyzer e o Log 360 Web, que é baseado no comportamento do usuário. Né? Desses 3, separei pontos específicos que eu vou estar mostrando para vocês agora. O primeiro é o Data Security Plus, né? Nesse caso do artigo 6, ele vai detectar um comportamento anômalo do usuário e também pedir a extração de arquivos, né? E também excluir ou colocar em quarentena arquivos e para também a transferência de dados USB com base em critérios que a gente vai predefinir. Então, a gente pode deixar também predefinido, inclusive, tipos de arquivos comuns em ataques ransomware. Então, quando estiver fazendo essa movimentação, a ferramenta vai estar avisando a gente pode já interromper esse ataque. Bom, aqui eu tenho o Data Security Plus, tá? Ele é uma ferramenta de monitoramento de file server e também de endpoints, tá? É uma nova funcionalidade. Então, dentro do Data Security Plus, eu vou estar conseguindo monitorar quem acessa os meus arquivos mais antigos, que estão ocupando muito espaço, quantas vezes a pessoa acessou determinada pasta, arquivo, e com isso eu consigo ter esses relatórios, né? Então, no momento que eu adiciono meu file server, né, eu já consigo ter alguns relatórios, né? Esses relatórios eu consigo aqui já mostrou, eu já consigo ter uma visão gráfica do, por exemplo, a quantidade de mudanças de permissionamento, criação, de exclusão, renomeação de arquivos e algumas outras opções. Então, com isso, eu consigo aqui ter detalhes de quem que acessou a minha máquina, por quem foi acessado, né? Quando que isso aconteceu e também o caminho para que eu possa fazer alguma modificação de permissionamento, até mesmo mudança para isso não ocorrer novamente, né? Então, quando eu quiser mais alguns detalhes, né, eu também posso estar buscando isso. No caso aqui é um overview, né, de mudanças de arquivos e pastas, né? Tem relatórios específicos, né? Então, por exemplo, para de criação de eventos, então ele já me dá um relatório baseado em usuários, né? Então ele já me mostra quais usuários acessaram esses arquivos. Tem também, consequentemente, dessas outras modificações, como renomeação, exclusão, né? Mudanças na segurança e na permissão, tá? E também nas tentativas que falharam, né? Então, eu já consigo também desse tipo de relatório. E de leitura. Então, todos esses arquivos eu tenho detalhadamente tudo o que foi feito, né? O nome, o usuário,
qual foi a ação desse, se foi leitura, se foi exclusão. E fora isso, eu também consigo criar um relatório personalizado, né? Então, eu posso criar um relatório de acordo com o que eu preciso, defino qual vai ser o tipo, né, de acesso que vai estar monitorando, se vai ser leitura, se vai ser exclusão, e também quais file servers que eu vou estar monitorando. Então, eu seleciono qual monitor que esse relatório vai ser baseado, e ele já vai estar gerando para mim, né? E se vai ser baseado em um grupo de usuários específicos, se vai ser todos, né? Eu também consigo fazer esse tipo de relatório segregado. E se ele vai valer para as horas operacionais ou não. Isso também é muito importante. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento, por exemplo, de acesso a arquivos privilegiados fora do horário comercial. Então, eu consigo já intervir também por que aquele usuário está acessando esses arquivos fora do expediente, né? Então, a gente tem essa parte de auditoria, né, de acesso ao arquivo, e também a gente tem a parte de análise de acesso também. Então, naquela outra parte, a gente consegue ver o comportamento do usuário em cima dos arquivos, né? E aqui também a análise de acesso. Então, nós temos relatórios agregados por usuário e também por host. Então, funciona da mesma forma, a gente consegue ter todas essas partes detalhadas. Então, quando ele já me traz aqui, por exemplo, do usuário mais acesso, ele já me traz esse detalhe, e quando eu clico aqui, ele também já me traz todo o detalhe desse acesso, é da mesma forma. A gente tem algumas outras opções, eu vou estar passando com vocês durante os outros pontos dos outros artigos, né? O outro ponto que eu coloquei, que também é cumprido com o Event Log Analyzer, né? O Event Log Analyzer é uma ferramenta, uma solução, né, que monitora eventos do Windows, né? Então ele faz uma correlação de eventos em tempo real, também notifica instantaneamente, né, sempre que um alerta for disparado, também detecta eventos anômalos e fornece uma correção rápida. Então, eu tenho aqui para vocês o Event Log Analyzer, né? Já estou aqui na página de correlação. Então, na página de correlação, ele já me traz os relatórios desses eventos, né? Então, ele me fornece um histórico desses eventos, né? Também, da mesma forma, o username que acessou o domínio, né? O dispositivo remoto. E quando eu clico aqui na timeline do evento, ele me traz todos esses detalhes também. Então, eu consigo estar fazendo essa correlação, né? E tudo isso é configurável, né? Então ele já me traz os detalhes, que é o tipo de segurança, que o risco é alto e que a severidade foi com sucesso. Então eu consigo também, ele já me fornece instantaneamente essa correlação de eventos. Então a gente tem alguns tipos de relatórios, né? Então os registros com várias repetições de falhas, né? Várias remoções excessivas, enfim, também de ransomware. Então ele também faz esse relatório para mim, né, quando tem alguma detecção desse tipo de ataque, e assim por diante, né? Então ele faz também o monitoramento da minha database, né? Então eu consigo também estar fazendo essa correlação de eventos, de web servers do próprio sistema, né? Então, do web server a gente tem uma questão bem legal, que é as URLs maliciosas, né? Quando a gente acessa algum, ele já traz esse dado. E também, como eu disse, o uso excessivo, né, do usuário em determinados eventos do Windows, né? Então, ele já traz também mais ou menos o mesmo layout do Data Security Plus, tá? E o acesso que detecta alguma anomalia no acesso repetitivo ou fora do horário do usuário, ele já me traz também todo esse evento para mim. E funciona da mesma forma, né? Eu consigo ver aqui quem que acessou, quantas vezes, né? E o ID do evento, para que eu possa fazer essa correção, né? É bem interessante, né? A ferramenta, ela fica é uma ferramenta de CM, né? Então, aqui na página inicial, eu consigo ter uma visão gráfica, eu tenho um dash bem completo, né? Onde eu consigo já ter uma visão clara de tudo que está acontecendo
na minha ferramenta. O Event Log Analyzer já tem algumas coisas prontas de algumas compliance, né? Inclusive a GDPR, a lei que a LGPD foi baseada. Então, a gente consegue também emitir esses relatórios já pegando algumas coisas pré-configuradas que também nos atendam, e também tem como a gente editar ou adicionar o que for preciso e já trazer também esses relatórios. Então, a gente tem a conformidade com FISMA, PCI, GDPR, entre outros, né? Então, eu consigo ver que a ferramenta já atende em bastante padrões de conformidade, e como eu disse, a gente pode estar editando e adequando para LGPD. E por último, eu tenho o Log 360, o EBA, que é baseado também no comportamento do usuário. Ele vai estar trazendo para mim as informações tanto de usuários e de entidades. Então, ele realmente é voltado para a detecção de anomalias, né? Seja em atividades de software, de acesso à máquina, né? Então, ele já me traz aqui, por exemplo, na tela inicial, também um dash completo, né? Me mostrando o risco e o nível do risco daquela anomalia, né? As estatísticas, e também tem algumas outras opções, né? Eu posso ter as informações, um dash baseado somente no usuário, que é nesse caso, né? Então, já me traz aqui os usuários e o risco score dele, tá? E também com base em entidades. Então, também tem isso segregado. Fora isso, tem os relatórios de anomalia, né? Que ele vai ser baseado em tempo, em atividades USB. Então, eu consigo também, dependendo do comportamento e quantidade de conexão USB, tá fazendo essa intervenção, né? Então, registro de dados baseados em tempo, categoria, enfim. Também de aplicações, também mudanças de firewall, de logons que falharam, né? E também de atividades em arquivos, da mesma forma que no Data Security Plus. Então, consigo também estar monitorando isso de arquivos e também de atividades compartilhadas em network, tá? Então, eu posso estar isso segregado do Windows, e ele me oferece algumas outras opções, igual o SQL Server, tá? Devices de firewall também, tá? De FTP Servers, e tem uma parte também já de um outro programa nosso que eu vou estar passando, que é do AD Audit, né? E algumas outras opções. Não consigo segregar tudo isso, né? É uma visão bem fácil de entender. A gente consegue ter todos os dados do hostname, né, do remote host, o username que está realizando essa ação, a porta, qual que é o tipo de atividade que foi feita e a mensagem de anomalia. Então, já me traz aqui que esse user, nesse IP, né, teve esse comportamento nesse horário, e aí eu consigo também estar realizando correções em cima disso. Então, a gente tem vários relatórios, nós adicionamos nosso domínio e fazemos esse monitoramento baseado nisso. Então, toda essa parte dessas 3 ferramentas entra no artigo 6, né, onde as atividades de tratamento de dados tem que observar da boa-fé, que vai fazer facilitar o trabalho do operador, do controlador de dados, onde ele vai ser notificado quando algo de anormal acontecer, né? Ele já vai fazer, entrar para aquele processo de tratamento e correção. Aqui eu tenho 2 artigos, o nono, que é o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva, acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. E o artigo 18, que é o titular dos dados pessoais, tem direito a obter do controlador, em relação aos dados titular por eles tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Então, aqui nós temos 2 casos, né? O primeiro, o titular tem direito ao acesso facilitado a essas informações de tratamento dos seus dados, e ele pode ter a relação desses dados tratados mediante requisição. Então, imagine um cenário onde a pessoa te solicita um relatório de conformidade sobre os dados dela. Como fazer isso sem um recurso tecnológico, né, uma ferramenta específica?
nós já vimos que tem algumas opções, né, nessas ferramentas, em diversos relatórios, e aí não é diferente, né? Nesse caso, tem alguns relatórios específicos e também é possível customizar, como mesmo mostrei. Então, dentro desses 2 artigos, eu trouxe 2 ferramentas, que é o Data Security Plus, que eu já mostrei, né? Então, dentro dele, a gente vai ter relatórios de quarentena e tratamento dos dados de acordo com a conformidade e política desejada, ou seja, dentro dele a gente vai definir uma política, no caso seria a LGPD, né? Então, eu consigo emitir um relatório baseado dele criando um filtro por usuário, onde eu consigo passar para essa pessoa, mediante requisição, né? Tudo o que aconteceu naquele usuário, naquele dado dele. E o AD Manager Plus, né, ele possui mais de 150 relatórios baseados em horários reais de logon, permissões NTFS, mudança de permissionamento, entre outros. Então, para baseado em AD Manager, eu consigo fazer com todo com todo com todo essa parte do Active Directory, eu consigo também estar monitorando isso. Então, vou mostrar aqui para vocês o AD Manager. Legal. Enquanto a Ariel vai abrindo o The Manager, uma coisa que eu queria dizer que é muito legal, o Adel disse, o Data Security, vocês viram que é a base de tudo, né? Então, vocês vão achar os arquivos, conseguir identificar os arquivos para o usuário, seja utilizando um CPF como chave, um RG ou algum outro campo que você consiga, que você consegue utilizar na ferramenta, ele vai ser a base, né? A partir dali você vai conseguir ter acesso a quem utilizou aqueles arquivos, se alguém copiou aqueles arquivos daquele usuário, né? Então, assim, é a ferramenta base ali para o começo da tratativa do LGPD. São os dados do usuário. A primeira coisa que a gente tem, todo mundo tem um file server com 300 teras de arquivo e aí eu preciso encontrar os arquivos daquele cara. Quais são os arquivos dele? Onde está a informação sensível que eu preciso proteger de uma forma especial? O Data Security Plus vai ser a ferramenta que vai te ajudar a localizar esse arquivo, e aí eu entro com a AD Manager, por exemplo, sobre quem tem acesso a esse arquivo, né? Quem são os usuários que podem acessar esse arquivo que tem esse dado sigiloso. A lei não é só de proteção dos dados, que é um grande problema que a gente tem hoje, né? Os hamsters. Não é só colocar um Data Security para a gente localizar esse dado que tem proteção se você não tem uma ferramenta que vai conseguir te proteger desses ataques externos. Então, por exemplo, 90% dos hamsters que têm atacado, eles têm utilizado brechas de segurança que já foram corrigidas. Se a gente não notar e não corrigir essas brechas que a gente já tem, já foi descoberto nessa rede, a gente não consegue proteger os nossos dados. Então, assim, a gente tem que focar nos dados, a gente tem que entender que a gente tem que proteger toda a nossa rede. Patch. Hoje, muita gente tá com os patches do seu ambiente inteiro desatualizado. E aí, assim, é onde o ransomware vai entrar, vai bater para conseguir acessar os dados da sua empresa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, a gente está falando de dados, mas a gente tem um mundo gigantesco por trás disso que a gente precisa utilizar e gerir para a gente conseguir ter um sucesso nessa gestão de dados. Na verdade, está lidando com uma evolução fantástica, porque sempre foi obrigação nossa, como gerente de rede, enfim, manter ferramentas atualizadas, manter as patches e tal, mas é evolução porque agora isso é lei, cara. Isso chegou a um nível de seriedade que é de preocupação social, tá interferindo em políticas, está interferindo em geografia, está interferindo em tudo, interfere no dia a dia do cidadão, interfere enfim, segurança de dados é uma coisa seríssima. E essas ferramentas são básicas, assim, é o passo inicial. A Manage Engine, ela tem uma coisa maravilhosa nessas ferramentas dela, eu posso dizer de todas as ferramentas da Manage Engine, que é um talento, uma vocação para te trazer visibilidade, né? Ela torna transparente uma informação que está completamente escondida, ela torna fácil uma coisa que deveria ser por natureza fácil, mas a verdade é que a tecnologia, do jeito que ela foi construída, né, do jeito que nós tivemos a evolução nos últimos anos, as coisas foram meio empilhadas, né? Vão surgindo novas tecnologias e ficam empilhando uma por cima da outra e tal. E não foi desenhado do jeito que deveria ser, por assim dizer. Hoje, a Managing ela consegue trazer ferramentas que dão essa visibilidade, dão transparência para isso.
e isso é muito bacana. Vocês estão vendo aí que é a coisa mais simples do mundo. Quando eu falei, vamos fazer um webinar de LGPD na prática, mas é muito simples para a gente que está acostumado a usar as ferramentas e já conhece. Então, assim, vocês precisam ver como é simples, como é fácil, como essas ferramentas tornam esse dia a dia tão complexo, uma rotina tranquila de se fazer. A ferramenta está fazendo tudo, a inteligência da ferramenta está captando as informações, você vai puxando os relatórios e tomando as atitudes que você precisa tomar. Então, vamos deixar a Ariel continuar. Segue, Ariel. É isso aí, como os meninos falaram, né, é muito importante essa mudança, até mesmo de cultura que está acontecendo hoje no meio tecnológico. Então a gente vê que não é uma preocupação por conta de cumprir ou não a lei, mas sim de preocupação com o próximo também, né? Então, dando seguimento, né, aqui na AD Manager Plus, como explicou, a gente consegue tá vendo quem tem permissão em determinada pasta, determinados dados, e não só do Active Directory, né? A gente consegue também, o AD Manager Plus, ele é um gerenciamento completo de AD, então eu consigo vincular uma conta do Office 365, tá? E também do G Suite. Então, eu consigo também, das minhas políticas de GPO, né? Eu crio minhas GPO, minhas políticas, e eu consigo ter tudo isso em relatórios muito fáceis, né? E outra vantagem também do AD Manager, você consegue fazer a delegação de técnicos, saber quem está tomando conta de cada dado. Então, fora os usuários, fora os técnicos, que você consegue ver quem tem acesso a determinadas pastas, eu também tenho as regras aqui do meu Helpdesk, do AD Manager, onde eu consigo verificar quem tem acesso a determinados dados e também fazer de acordo com o que eu preciso. Então, eu consigo ter esse relatório também baseado tanto nos dados do usuário, tanto também no que o técnico está fazendo. Então, eu tenho essa via de mão dupla, onde eu consigo ter esses dois lados em relatórios, né? Então, também tem um relatório de auditoria do administrador, né? Onde traz todas as ações feitas também nessas ferramentas integradas ao AD Manager, né? E a gente também tem a parte de workflow, né, onde a gente pode estar fazendo algumas automações, né, e também baseado em comportamento. Então, eu consigo, por exemplo, sempre que um usuário sair de férias, eu quero desabilitar o usuário dele, né? Então, eu venho aqui e crio uma regra para que, assim, né, dentro de 30 dias ele permaneça desabilitado, depois volte a habilitar esse usuário, para que ele não tenha acesso aquele permissionamento naqueles arquivos sensíveis, né? E também, por exemplo, no caso de sair da empresa, né? Eu posso vir aqui definir esses critérios e essa ferramenta vai estar executando para mim. Então, dentro do workflow, eu tenho as regras do solicitante, né? Tenho quem vai estar executando, tenho aprovadores, revisores, então não é somente criar o workflow e executar, né? A gente tem todos esses estágios, justamente por segurança. Então, vai solicitar, vai ter o revisor, o aprovador, até a execução, para a gente ter esse controle mesmo de tudo que está acontecendo. Aqui a gente também tem a guia de auditoria, né, onde a gente consegue também estar fazendo algum monitoramento específico via API. Então, os relatórios são bem abrangentes, né? Nós conseguimos tá selecionando o domínio que a gente precisa, né? E ou específico que a gente tem todos, tem all, mas a gente consegue estar selecionando o que a gente quer esse relatório. E também, como todas as ferramentas da Engine, a gente tem como agendar esse relatório específico, também baseado no que eu preciso. Então, eu tenho aqui os dados que eu quero que sejam emitidos nesse relatório. Então, quero pegar os campos que têm esses dados sensíveis, por exemplo. Então, eu seleciono quais esses dados que vão estar desse relatório e executo ele. Então, a partir disso, eu consigo também fazer esse tratamento de dados de forma bem simples mesmo. Bom, o próximo a gente tem o artigo 14, né, que é do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, né? O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse nos termos deste artigo
e da legislação pertinente. Então, por exemplo, a gente tem o Data Security Plus, como os meninos falaram, é o exemplo de tudo, e a ideia é a criação de políticas e regras específicas para o tratamento e monitoramento desses dados. Vamos voltar aqui no Data Security Plus. Então, aqui no Data Security Plus, a gente consegue definir políticas e regras específicas que visam atender essa parte do tratamento das crianças, dados de crianças e adolescentes. Como funciona isso? A gente tem aqui a Risk Assessment, a gente tem políticas, então eu posso criar uma política específica para isso, né? Então, vou criar um aqui de teste e eu vou vincular regras a ele, né? Então, no caso, já vem algumas regras aqui específicas, né? Onde, por exemplo, a gente tem validar CPF, identidade, alguma coisa, e a gente passa um regex, né? Ou palavras-chave para que isso seja monitorado. Então, vamos aqui criar uma regra. Todas essas regras aqui vêm por padrão, né? Essas aqui são vêm por padrão na ferramenta, então já tem aqui de cartões de crédito, então já tem um regex dessas bandeiras, né? Então, quando você tiver algum dado que atenda esse regex do cartão de crédito, você vai ser alertado conforme sua configuração, tá? E aí eu consigo tá adicionando uma regra. Então, nesse caso, eu posso vir aqui, né? Adicionar uma expressão regular, talvez não é o caso, posso uma expressão regular de idade, né, que vai pegar, que encaixa no perfil de adolescente ou criança, e também de palavras-chave. Então, eu posso estar setando isso, né, então, toda vez que eu tiver aquele tipo de dado e eu definir o número de ocorrências que eu quero ser alertado, ele vai me informar. Então, por exemplo, eu defino essa expressão regular, o regex, ou essas palavras-chave, e defino que quero ser alertado após 3 vezes que ocorrer. Então, após 3 ocorrências que for aparecer nos meus relatórios, for feito escaneamento na ferramenta, eu vou receber um alerta em tempo real. Então, a partir disso, dessa ocorrência, eu consigo ter uma visão bem ampla, não só desse tipo de tratamento de dados. A gente volta, como o Gomes falou, nos ataques de ransomware, a gente define o tipo de arquivo e quantas vezes isso ocorreu. A gente define aqui também quantas vezes a gente quer que seja alertado conforme acesso a um tipo de arquivo, né? E aqui também eu consigo colocar um regex específico da identidade. Então, a gente já tem isso na internet, a gente copia e cola o código da expressão regular aqui, da identidade, CPF, enfim. E aí eu consigo também puxar esse tipo de dado e saber se eu estou lidando com dado sensível ou não e como vou tratar isso. Então, eu consigo crio essas regras, né, e incluo essas regras às minhas políticas, né. Por padrão, já vem da GDPR, também já dá uma base bem boa para a gente, né. Então, a gente tem que 46 regras para vocês terem noção de como o Data Security trabalha, né. Então, 46 regras vinculadas para cumprir a conformidade da GDPR. E da LGPD não é diferente, a gente vai estar criando essa política LGPD e vai estar criando regras, como diz, para a gente estar tratando esse tipo de dados sensíveis, né? E aí, a ferramenta, a gente pode estar configurando, né, o seu scan, onde ela vai estar trazendo essa informação de toda a sua rede, de todo o seu domínio, sempre que possível. Então, a gente tem aqui algumas opções, né? A gente tem um dash que vai trazer para a gente essas informações, tá? E tem a parte também de alertas, com isso que eu falei. Então, a gente define quantas vezes que a gente quer que seja alertado. Então, tem um arquivo específico, né? Talvez de alto privilégio, dado sensível. Então, se ele for acessado 5 vezes seguidas, um curto espaço de tempo, ele vai me emitir um alerta. Você vai dizer se eu preciso de atenção, se é um problema, se é crítico. Eu defino esse nível também, o que eu preciso de atenção, o que é um problema, o que é crítico, né? E ele vai me mandar uma notificação também por e-mail. Então, eu tenho aqui um alerta de ransomware, as thresholds baseadas em alerta, no caso das regras, né? Os alertas baseados em arquivos, né? E alguns outros. Então, ele vai me trazer
tudo isso também de acordo com o que eu preciso, tá? Então, um exemplo, ele já me deu um alerta de mudança na segurança do arquivo, porque ocorreu 13 vezes. Então, eu recebi no meu e-mail e também tenho aqui. E eu tenho uma visão também bem detalhada de tudo que ocorreu. Então, a severidade é crítica, né? Eu consigo estar exportando esse dado também fora do relatório, eu consigo exportar esse dash e também criar vários perfis de alerta, né? Então, aqui a gente tem algumas opções. Esses são os padrões, eu posso adicionar um específico, né? Defino o nome para ele. Posso estar executando um comando mais específico, caso nenhum critério da ferramenta atenda via script, né? São os argumentos e ele vai tá me enviando esse alerta. Então, eu defino quais são os critérios, né? Se vai ser username, tipo de arquivo, ação. Então, a gente coloca tudo que a gente configurou lá nas políticas e define esse perfil de alerta, né? Com isso, vai ter um perfil de alerta baseado, por exemplo, na LGPD. Ok? Só um instante, deixa eu responder algumas perguntas que estão surgindo aqui. Uma coisa que surgiu, as pessoas estão me perguntando se vai estar disponível no YouTube. Vai estar disponível no YouTube depois, tá? Nós vamos estar publicando, na sequência, nós vamos estar publicando nosso canal lá no YouTube, youtube.com/AcersoFTBR. Vai estar disponível sim. E algumas pessoas, o Danilo entrou agora, teve dificuldade de áudio, algumas pessoas não estão conseguindo. Caso vocês tenham tendo dificuldade de receber áudio, alguns casos eu percebi que se sair e entrar novamente, funciona. Então, vocês podem estar tentando fazer isso, pode ser algum problema aí de conexão, porque para a gente está chegando normal aqui. Ok? Vamos dar continuidade, então. Bom, aqui a gente tem mais 2 artigos, né? A gente tem o artigo 32, que é a Autoridade Nacional poderá solicitar aos agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para o tratamento de dados pessoais pelo poder público. Então, a gente entra novamente, né, na questão dos relatórios. Mas o que é importante, né? A gente entender como a gente vai colocar esses dados para ser monitorado. Então, a gente entra com outras 3 ferramentas, 2 que eu já mostrei, que é o Data Security e o Event Log Analyzer, e entra agora também o Password Manager Pro. O Password Manager Pro ele é uma ferramenta, um cofre de senhas e também de acesso, gerenciamento de acesso privilegiado. Então, você consegue compartilhar esses acessos, senhas, né? E sem mostrar para o usuário, por exemplo, a senha que é. Ele consegue fazer essa execução ou copiar a mesma senha, mas não consegue visualizar. Então, fora isso, a ferramenta também vai permitir que você faça auditoria de sessões em tempo real. Então, se você vê que tem alguma sessão que está fora do normal, você consegue interromper esse acesso remoto também ao vivo, você consegue estar acompanhando. E também a gente faz com que o usuário tenha um acesso menos privilegiado, né? A gente acaba negligenciando menos enquanto a isso. Então, dentro do Data Security, a gente tem relatórios de armazenamento de arquivos, né? Relatórios de segurança, análise de risco e acesso a endpoints. Então, todas essas abas tá relacionado a isso, né? E a gente tem um Event Log Analyzer, né? Que são os relatórios de eventos do Windows, como eu mostrei no começo. Tem a detecção de ameaças, a auditoria de firewall e a lista de permissões dos aplicativos. Então, baseado nisso, quando for solicitado algum tipo de relatório, eu consigo estar emitindo todas as informações de forma bem fácil. E o Password Manager Pro, como eu disse, ele faz atividades de conformidade de senhas, controle de acesso por senha, acesso à atividade do usuário e relatórios de conformidade. Então, como a gente não viu ainda, vou começar aqui pelo Password Manager Pro. Deixa eu só dar a entrada aqui. Bom, no início aqui do Password Manager Pro, a gente também tem um dash, né, bem colorido, bem fácil de a gente entender tudo que está acontecendo. Então, a gente já me traz
informação de quantas senhas está expirada, quantas que violou alguma política, né? E aqui também, em cima disso, eu consigo criar políticas personalizadas de senha. Então, é uma maneira de eu monitorar e forçar que o usuário, por exemplo, troque sua senha a cada 3 meses, ou a cada 15 dias, a cada um mês, de acordo com o que eu precisar. Então, ele já me traz aqui um overview de tudo. Tem aqui o feed em tempo real da auditoria, né, de sessão de acesso remoto, como eu expliquei, e nós adicionamos recursos, né, nessa ferramenta. Então, esses recursos nada mais as coisas que a gente quer compartilhar o acesso à senha. Então, eu tenho aqui, por exemplo, alguns servidores, eu posso estar adicionando um SQL Server, posso estar adicionando um Gmail, um acesso do meu website, do meu sistema. Então, ele tem uma extensão também de navegador, onde a gente consegue, basta clicar que ele vai entender, vai reconhecer que tem uma senha compartilhada, um acesso compartilhado referente àquele site, aquela URL, e aí a gente consegue fazer acesso rapidamente. Então, eu consigo adicionar, por exemplo, uma máquina Linux, como foi um SQL Server, consigo colocar uma VMware, né? Aqui uns exemplos de website, então, por exemplo, o Gmail mesmo, Facebook, né? Eu adiciono esses recursos, né? E faço essa distribuição depois com os meus usuários, né? Então, se eu clicar aqui, aqui não tenho ainda nenhum acesso a nenhuma senha, eu posso estar vinculando essa senha aqui de forma fácil, né? Qual vai ser o usuário, qual vai ser a senha. Então, por exemplo, eu coloco uma senha, uma credencial para administrador e compartilho com o meu grupo de administradores, e eles nem mesmo conseguem ter essa visualização da senha, caso deseje, né? Eu oculto para eles, conseguem só executar ou copiar, mas não consegue ter acesso a essa senha. Isso evita que a gente tenha algum tipo de vazamento de dados ou de usuários mal intencionados, né? Então, eu tenho essas opções aqui. Eu posso estar fazendo a descoberta de contas pela minha rede e também adicionar manualmente. Então, adicionei aqui que eu quero compartilhar esse acesso privilegiado, né? Faço a distribuição com os meus grupos, né? Então, eu crio esses grupos para ficar mais fácil de eu compartilhar essas senhas, esses acessos. E aí a ferramenta me dá aqui todas as conexões que eu tenho, né? Então, aqui já me traz todos os meus servidores, por exemplo. Então, é muito fácil da gente estar acessando eles também, tá? Então, eu consigo escolher uma conta aqui e fazer essa conexão. Então, por exemplo, se eu precisar fazer uma conexão no meu SQL Server de forma fácil, aí eu já consigo acessar aqui diretamente, né? E sem preocupar que esse usuário tem um acesso de alto nível, muito privilegiado, em cima do meu banco de dados, tá? O Password Manager Pro também, a gente consegue fazer gerenciamento de chaves SSH e de certificados SSL, né? Então, mais um complemento também. Então, aqui na auditoria, nós conseguimos ter acesso às conexões que foram realizadas, né? Ficam gravadas, né? Ficam gravadas no diretório também da ferramenta, onde eu consigo também estar monitorando isso depois, assistir novamente, caso eu queira. Tem um recurso, né, de auditoria, né, onde ele me mostra qual foi a operação realizada, quando que iniciou, quando terminou, por quem que foi feito, e também o IP desse usuário, né? Então, eu tenho essa auditoria em cima do usuário também, de tarefas de auditoria, que eu deixo programado. Então, aqui todos os backups agendados traz todas as informações também, e também auditoria de sessões do usuário. Então, como eu disse, eu posso vir aqui, por exemplo, nas sessões ativas, não tenho aqui agora, mas se tivesse algum ativo aqui, uma sessão acontecendo nesse momento, eu conseguiria interceptar e até mesmo cancelar esse acesso, caso eu veja que é um comportamento anormal. E aqui nos relatórios, a gente tem relatórios completos, então eu consigo ter todo o inventário das minhas senhas, né? De quando a senha expirou, mas principalmente o foco no compliance da política, né? Eu posso estar... Ele traz informações bastante importantes, bem detalhadas de tudo dessa política que eu configurei, né? Eu posso customizar esse relatório, então eu consigo estar adaptando também para LGPD.
E também, principalmente, os relatórios do usuário. Então, o acesso do usuário nos meus recursos, seja um website, seja um sistema, seja no meu banco de dados, atividades desse usuário também. Então, isso é bastante importante, eu consigo ter isso detalhadamente mesmo, para que eu monitore, por exemplo, que um usuário esteja acessando muito um determinado arquivo, um determinado recurso, né, e eu posso estar fazendo esse tratamento. Um outro recurso importante do Password Manager Pro é que eu posso também estar compartilhando esses acessos durante um período específico, né? Então, durante aquele período específico, o usuário tem acesso àquelas credenciais e, por exemplo, fora do horário comercial, ele não consiga acessar. Ou toda vez que ele for acessar a essas credenciais, ele precisa passar por uma aprovação. Então, eu consigo ter várias camadas de segurança nesse sentido. Então, com isso, caso sejam solicitados relatórios de compliance, de acesso do usuário, de tudo que está acontecendo, o Password Manager Pro é uma ferramenta adicional que vai te ajudar com isso. Então, que Compliance Reports, como eu disse, a gente já tem algumas compliance pré-configuradas, que é PCI, ISO 27001, NERC e GDPR. Né? Então, fora isso, eu consigo também, como eu disse, customizar para LGPD de forma bem fácil. Como eu disse aqui também, o Data Security, fora a parte do file server, né, monitoramento de file server, a gente tem também essa parte do monitoramento de risco, né, então a gente tem um dash próprio para isso, e também tem uma nova funcionalidade lançada recentemente, que é o monitoramento de endpoints, então funciona da mesma forma do acesso ao arquivo dos file server, né, eu consigo estar fazendo esse monitoramento de um acesso de um comportamento anormal, de alguma coisa feita por um usuário não reconhecido dentro do meu endpoint, e, por último, ter esse relatório e alertas com base no que eu configurar. E, como eu disse, o Antilog Analyzer, né, que é uma outra ferramenta que a gente já tinha mostrado, os relatórios que é possível você tirar dele basicamente de todos os eventos do Windows, mas também baseado no login, né, mas tudo voltado para a visão de eventos do Windows em si. Tá? Só um minutinho. Então, como eu disse, baseado em eventos do Windows, né? Ele sempre vai estar voltado para isso, mas de forma bem segregada. Então, eu consigo criar essas views personalizadas ou top devices, por exemplo, desses eventos, né? E ele já me traz a porcentagem, a contagem disso, e também posso trazer de todos os eventos. Ele traz também de eventos importantes, né? E alguns outros. Então, tem relatórios críticos do Windows de severidade, né, de auditoria de USB. Então, consigo ter toda essa parte mesmo dentro do Event Log Analyzer também, mais voltado para eventos do Windows. Bom, o artigo 38, né, ele diz que a autoridade nacional poderá determinar o controlador que elabore relatório de impacto da proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referentes às operações de tratamento de dados nos termos de regulamento observados do segredo comercial e industrial. Então, esse artigo trabalha bem próximo ao artigo 32 e também vai funcionar dessa mesma forma, né? Da mesma forma que eles podem pedir esses relatórios de impacto, ele também pode pedir desses dados sensíveis referentes às operações. Então, todas aquelas ferramentas que trazem os detalhes da operação, quem fez executados, foram criação, permissão de mudança, já entra nessa parte do artigo 38 também. Eu tenho o artigo 40, né, que ele diz: a autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados de segurança, assim como sobre o tempo de guarda de registros, tendo em vista especialmente a necessidade de transparência.
fornecer acesso a dados pessoais apenas para aqueles que pretendem acessá-los, permitir que apenas usuários autorizados acessem sistemas ou serviços nos quais os dados pessoais são armazenados. Então, novamente, trago o Data Security Plus e também agora em adicional o AD Audit Plus. Então, Data Security Plus, suas principais vantagens: rastreia dados pessoais, tem a visibilidade de tipos de dados pessoais da sua empresa. Então, como eu informei, tem como a gente criar políticas para reter, por exemplo, nomes e dados, detalhes bancários, para ver quais arquivos e passos são importantes em termos de segurança. Monitore quem acessa dados pessoais, incluindo quando, onde e como os dados pessoais são usados, protegendo os dados. Então, dessa forma, o Data Security Plus encaixa perfeitamente no artigo 40. E o AD Audit Plus é uma ferramenta também de auditoria do Active Directory. Então, eu consigo ver quais usuários estão conectados a vários computadores, quais membros estão sendo adicionados em grupos privilegiados, e consigo também fazer o bloqueamento de conta, incluindo quando o usuário foi bloqueado e de qual dispositivo e seu histórico de logon. Então, vou estar mostrando para vocês um pouquinho aqui do AD Audit Plus. O AD Audit Plus, essa tela inicial dele, ele tem 2 dash aqui na tela inicial, então também tem uma visão crítica, né? A gente já tem aqui a guia de alertas também, né? E os alertas recentes. Então, eu tenho aqui o pico de logon por hora, né? O top logon com falha, né? Nos gerenciamento de contas nos últimos 7 e 30 dias. E também que já tenho aqui também o dash de mudanças de password, então eu consigo ver já aqui de forma gráfica. E eu tenho um sumário, né, onde eu consigo ter alguns dados sobre o meu AD. Ele também faz auditoria de file server, como o AD Audit, tá? Aqui eu consigo ter relatórios tanto do AD comum quanto do Azure. Então, eu já consigo fazer essa parte do meu AD online também, né? Então, eu tenho todos esses relatórios que já são pré-configurados. Por exemplo, eu tenho baseado em logon, em mudanças no AD, mudanças na GPO, e entra a parte de compliance, né? Então, essas já são as compliance que já vem configuradas na ferramenta, né? Então, novamente, PCI, FISMA, GDPR, ISO 27001, né? Então, na GDPR, a gente já tem algumas coisas pré-configuradas, como mudanças nos permissionamentos de pastas, de arquivos, né? E aí eu consigo já ter alguns relatórios baseados nisso. Então, é bastante interessante que a gente tenha algumas coisas baseadas da GDPR para a GPD, tem algumas coisas em comum, mas também a gente tirar uma ideia de como fazer isso, né? Então, basicamente, a gente vai tá configurando, né? Essas são as compliances que já vem por padrão na ferramenta, mas a gente consegue estar personalizando esses relatórios de acordo com o que a gente precisa, no caso, de acordo com a LGPD. Então, essas são as guias do AD Audit Plus, né? Tem a parte de servidor de arquivo, como no Data Security. Tem uma auditoria do servidor também, que a gente vai estar fazendo todo aquele monitoramento de mudanças, leituras, permissões. Tem a parte de analytics, né? Onde ele vai estar também trazendo um sumário de todas as anomalias. Então, já temos esses relatórios também baseados nisso. Ele vai trazer algum baseado em atividades do usuário, de processo, atividade de processo, né, também arquivos, e o comportamento normal de relatórios, tanto de anormal quanto normal, ele também vai estar trazendo esse relatório. E, da mesma forma que no Data Security, eu configuro alertas baseado em critérios que eu preciso. Então, a partir disso, ele vai estar me trazendo todos esses alertas, né? E eu consigo estar tomando a devida atitude para a correção desses dados. Então, nesse primeiro momento, essa primeira parte seria isso. Seria esses artigos, né, onde eles trabalham de formas bem parecidas,
Mas, como eu disse, é muito importante a gente entender que tipos de dados nós estamos trabalhando, tratando, antes mesmo de colocar no recurso tecnológico, né? A partir disso, as soluções da Managed Engine, como vocês viram, é bem fácil de estar utilizando. E na próxima semana eu vou continuar mostrando os outros artigos para atender os recursos, os requisitos da LGPD. Eu estou com a sensação aqui, toda vez que eu vejo a autoridade nacional pode pedir isso, a autoridade nacional pode pedir aquilo. Sabe aquele chefe chato? Aquele cara que pergunta exatamente o que você não fez, exatamente o que você não tem, exatamente o que você não sabe. Essa é a autoridade nacional. E o que essas ferramentas de regime proporcionam para você? A alegria de você ter a resposta para tudo. Está ali, está gerando os dados, está colhendo os dados, está gerando a informação que você precisa no formato que tem que ser. Bom, mas vamos passar. Nós temos algumas perguntas aqui, pontuais, que tem muito a ver com o que a gente está desenrolando. Vamos passar por algumas perguntas, mas sobre as ferramentas que nós passamos ali, todas elas trabalham em conjunto, né? Você tem ali o Password Manager, tem uma finalidade específica, tem ali o AD Audit, tem o Data Security. Nós podemos estar, vocês vão encontrar aí webinários independentes falando sobre cada uma das ferramentas do nosso canal no YouTube. Vocês vão lá para acessar youtube.com/acessoria.br, vocês vão estar encontrando isso. Mas o fato é que hoje nós estamos pegando na perspectiva da lei. Então, lei e como se soluciona. No próximo webinar nós vamos seguir nessa mesma linha, seguindo até o final. Mas, enfim, vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. O Luiz Matos perguntou até onde consideramos dados pessoais. Por exemplo, o nome do usuário, o e-mail, são considerados dados pessoais? Vamos deixar a doutora Nicole para responder isso para a gente. Dado pessoal é toda, ainda que não diretamente. Doutora, só um minutinho. Deixa eu... Dado pessoal é toda informação que pode identificar o indivíduo, ainda que não diretamente. Então, um bom exemplo de dado pessoal que muitas vezes a gente não se atenta muito a ele é o IP, porque ele aparentemente não é um dado relativo a um ser humano, mas ele se torna um dado pessoal a partir do momento que ele identifica uma máquina que foi acessada por alguém e que eu consigo fazer essa interligação entre a pessoa e aquela informação. Então, um e-mail, ele pode sim ser um dado pessoal. Então, você precisa ter cuidado com relação a esse tipo de definição que a lei traz, porque é justamente nessas pequenas brechas que eventualmente a gente pode errar. E a gente tem que fazer uma diferenciação, que a lei tem não é dois pesos, mas tem duas previsões específicas, que é a questão do dado pessoal e o dado pessoal sensível, que inclusive uma das ferramentas que foi mencionada é justamente com relação a esse tipo de informação, porque os dados pessoais sensíveis são aquelas informações relacionadas à origem racial ou étnica, e isso está descrito na lei. Convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. De maneira muito ampla, mas para que a gente basta a gente pensar naquelas informações que acabam fazendo com que eu consiga ligar o dado ao indivíduo. E qual que é o raciocínio mais amplo por detrás disso? É que eu tendo essas informações relacionadas aos usuários, eu posso, por exemplo, desenvolver algum tipo de campanha de vendas em que as pessoas sequer tenham conhecimento de que elas estão sendo abordadas porque os dados delas estão sendo utilizados, e ela acaba sempre sendo alcançada por informações, ofertas que ela sequer concordou que ela queria receber. Então, um e-mail, ele pode sim, e isso muitas vezes parece ser um exagero, mas não é. Porque hoje, por exemplo, um e-mail,
ele fica cadastrado em todos os nossos navegadores, você acessa todos os aplicativos com o mesmo e-mail. Então, com um único e-mail, você consegue rastrear o comportamento de um usuário, desde a conta corrente dele, até mesmo o aplicativo que ele escuta música. Então, você mapeia a vida daquela pessoa, o Google consegue fazer isso com muita garbo e elegância, né? E muita competência para isso, mas você basicamente rastreia tudo o que a pessoa faz com o e-mail. Então, realmente, o e-mail ele pode sim ser um dado, ele é um dado pessoal, ele não se enquadra na categoria de dado pessoal sensível, mas muitas vezes ele pode ser a porta para esses dados pessoais sensíveis. Muito bacana. O Danilo Moraes, ele colocou aqui, ele fez uma pergunta, vocês acham que a lei vai entrar mesmo esse ano ou vai ser adiada para 2022? Danilo, eu acho que a gente tinha começado em 2019, a gente, em termos de entrarmos dentro do perfil que a lei exige. Como o Brasil vai agir, como a política vai agir, eu acho que nós temos uma pressão muito grande comercial, que para fazer negócios com a Europa nós temos que estar em conformidade. Então, isso é meio para ontem. Tá? Se a política atrasar, acho que as empresas não vão. Elas já vão dar o passo e vão entrar em conformidade, independente da vontade política, porque essa é uma necessidade comercial. Então, isso é muito importante. Doutora, quer fazer algum aporte nisso? Tem alguns pontos que eu achei muito interessante com relação às funcionalidades que foram apresentadas, que casam muito bem com a própria questão que a LGPD prevê da governança em privacidade. Porque, assim, quando foi mencionado que para que a ferramenta funcione é necessário que haja uma detecção de um padrão inadequado, automaticamente o meu raciocínio foi: você só passa a ter um padrão a partir do momento em que você tem uma cultura de segurança da informação e que as pessoas cumprem aquelas obrigações. Porque não há ferramenta alguma no mundo que vá conseguir detectar uma ação inadequada se ela não for informada de qual seria o padrão da ação adequada. Então, se os usuários acessam da maneira que querem, nos horários que querem, nos locais que querem, né? Locais, leia-se, máquinas e etc., smartphones, etc., nem a ferramenta vai conseguir ter a eficácia que ela deveria ter se nós não seguimos uma cultura de segurança da informação. Então, são os elos que fazem com que a tecnologia e o mundo jurídico possam caminhar num sentido de segurança, é justamente você entender que não é uma questão de cumprir a lei, mas é uma questão de fazer com que, dentro de um ambiente digital ou virtual, e muitas vezes nem precisa ser virtual e digital, porque os dados no papel eles também têm proteção, você precisa seguir aquilo que é minimamente adequado ao que o usuário espera que seja. E você precisa também ter clareza, né? Uma das questões que a lei aborda com muita referência é a própria transparência. Não dá para a gente achar que a gente vai armazenar milhões de informações e fazer delas aquilo que a gente quer, sem que o usuário saiba o que nós estamos fazendo. E teve uma parte que o Anderson até falou sobre a forma como a tecnologia foi evoluindo, ela tornou-se difícil. E aí eu fiz uma notinha aqui que eu coloquei difícil / volume. Por quê? A dificuldade é que hoje nós temos, eu não sei nem mensurar, mas uma quantidade de lixo digital tão gigantesca, porque produzir informações se tornou algo muito fácil, em que a gente não mede a consequência de ter um monte de dados que não servem para nada. E uma das questões que a própria LGPD aborda é o Privacy by Design, em que eu preciso pensar as minhas ferramentas com o olhar na privacidade desde o momento em que ela começa a ser formatada. Então, talvez uma das questões que a gente vai ter que adequar muito a partir de agora é de que o que não me serve é lixo. E o que é lixo, eu descarto. Porque se eu não descarto, eu estou tratando. Se eu estou tratando, eu tenho que guardar. E se eu estou guardando, eu tenho que informar o usuário que eu estou fazendo X, Y, Z com aquela informação. Então, quanto mais eu tenho informação desnecessária, maior
a complexidade do meu problema. Então, a gente também vai ter que começar a ser sustentável dentro do ambiente digital. E isso já tem um impacto muito grande, porque a gente está pagando cada vez mais caro por espaço. Ainda que a nuvem seja muito grande, e a gente muitas vezes não consiga nem mensurar, ela está ficando cada vez mais cara, né? Porque hoje a gente não tira uma foto, a gente tira tipo uma sequência de 35 fotos. E aí nosso smartphone, nossa nuvem fica tudo lotado. E isso é um problema. Para quem armazena dados, isso está diretamente ligado à responsabilidade, ao tamanho do problema que eventualmente ele pode ter. Eu percebo, doutora, uma questão muito forte de comportamento ali. Eu me lembro que há alguns anos atrás a Google teve uma iniciativa chamada, se não me engano, Google Wave, que era para substituir os e-mails. O que acontece com o e-mail? Quando eu mando um e-mail, eu tenho uma cópia, que eu mando uma outra cópia para alguém, que alguém encaminha para outro, vai gerando uma série de cópias, e quando eu respondo tem outra cópia, o volume de dados é gigantesco. Eu falo, nossa, o desenho disso está tudo errado. Nós temos de ter um servidor central com a informação central e nós damos acesso para as pessoas terem acesso àquela informação. Tipo, o documento é um só. Só que existe um problema de mentalidade e nós precisamos ter, cada um tem que ter uma cópia, cada um tem que ter seu próprio documento. A forma como nós fomos desenhando tecnologia foi inspirada nos papéis, foi inspirada na forma não digital. Então, tudo que nós temos hoje, a forma como foi desenhada é meio que uma analogia. A tecnologia é muito analogia ao físico, né? E não deveria ser. Deveria ter sido já desenhado como digital, como uma nova mentalidade. E hoje a gente começa a perceber isso com essas nossas necessidades que vão surgindo. Essas ferramentas que a Menegidim está trazendo são revolucionárias, mas ao mesmo tempo elas são básicas. Quando você percebe a funcionalidade delas, é o mínimo que sua empresa tem que ter. Quando você olha, você, nossa, eu tinha que ter isso aqui, por que eu não tenho essa informação? Não sei porque você ainda não contratou a gente, mas você deveria, porque são realmente informações muito básicas, muito primárias, essenciais para que você tenha o controle, para que você tenha a segurança dos dados que você está tratando. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui. Nós temos a pergunta do André Luiz, que foge um pouco mais e ela aborda um pouco da abrangência disso tudo. Ele pergunta qual é o impacto da LGPD em setores como o marketing. Essa pergunta ela é muito boa e muito perspicaz, porque muitas vezes, até mesmo quando você desenha um evento, na hora de fazer a inscrição, você tem empresas que optam por coletar o maior número de dados para que depois ela possa desenvolver campanhas de marketing em cima daquelas informações. Homem, mulher, idade, região, e tudo isso, a partir de agora, tem uma proteção diferenciada, porque inclusive lá nos dados sensíveis ele fala sobre as informações relacionadas a essas características. E aí, o marketing pensa assim, bom, mas eu não estou fazendo nada com dados. Só que, na hora em que ele vai montar a estratégia dele, alguém manda aquele arquivo maroto com uma planilha ou qualquer outro formato em que está lá tudo. Nome, telefone, endereço, RG, CPF e várias outras informações que muitas vezes não precisariam. Por exemplo, vamos dar um passo adiante, mas dependendo da área em que a empresa desenvolve a sua atividade, se ela for uma empresa da área da saúde, e aí ela vende algum tipo de medicamento, aí lá no questionário do evento tem uma pergunta: você já teve um episódio de asma? Ou você já teve dor na lombar, alguma coisa do tipo? Por quê? Porque você quer segmentar e você quer montar uma estratégia em cima daquilo ali. É um dado referente à saúde. Isso é um dado sensível. Então, o marketing, a partir do momento em que ele passa a ter essas informações, ele tem total responsabilidade sobre aquilo. E aí é um ponto crítico, porque muitas vezes a empresa pode estar pensando, nossa, lá o meu servidor ele está ok, estou trabalhando uma política de privacidade dentro da minha instituição. Só que ele não passa pela cabeça dele que a galera do marketing tem que estar dentro disso. Porque um vazamento de informações, e muitas vezes a gente pensa no vazamento como um ataque, um hack, vai lá, rouba, sequestra os dados,
Mas um vazamento, gente, pode ser o envio desse arquivo num grupo de WhatsApp errado. Isso é um vazamento. Isso é um incidente de segurança. E aí, independente de ser marketing, de ser vendas, de ser RH, de ser diretoria, todo mundo está envolvido na cadeia de segurança da informação dentro da instituição. Então, qual é o impacto para o marketing? Total. Total. Porque ele trabalha basicamente com dados. O material de trabalho do marketing hoje, dos departamentos de vendas e etc., são as informações. Então, o impacto é muito grande. E a responsabilidade também. Sensacional. Tem mais algumas perguntas aqui. O Luiz Metz está perguntando: o uso de celular de uma pessoa em uma rede Wi-Fi também deve ser gerenciado e registrado? Depois também pergunta sobre uso de aplicativos e sites pessoais que podem ser liberados ou monitorados. Acho que tudo isso vai estar cobrindo nas próximas leis, quando a gente vai mostrando os detalhes. Luiz, você vai ter que assistir o próximo webinar. Deixa eu dar sequência aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. É obrigatório fornecer de forma gratuita ou pode ser cobrado pela solução? Eu não entendi qual a sua pergunta aqui, Luiz. Alguém entendeu o que ele quer dizer com isso? Não sei bem o que você quer saber, Luiz. Mas, não sei. Depois todo mundo que tiver aqui mais questões, mais perguntas sobre como está acessando as ferramentas, como está licenciando essas ferramentas, vocês querem saber preço, todo mundo que estiver aqui em contato com a gente no webinar, nós vamos estar dando contato, vamos estar trocando ideia, estar conversando ali no telefone com vocês, vamos estar respondendo e-mails, nós vamos ter esse momento mais próximo de vocês, ok? Bom, acho que não tem mais nenhuma aqui, então, diferente disso. Gomes, o que você tem para acrescentar para a gente? Não, então, peraí, vamos fechar com a doutora. Então, doutora, coloque aí para a gente suas palavras finais, que a gente está encerrando essa primeira parte. De privacidade, sem a adequação dos níveis de segurança da informação dentro do que é utilizado nas instituições, a própria ferramenta ela fica perdida. Então, é necessário um trabalho nessas duas frentes, em que a tecnologia fazendo o seu papel magnífico de facilitar e fazer com que a gente utilize o nosso tempo naquilo que de fato é precioso, ao invés de ficar rastreando ali, varrendo o banco de dados para encontrar e catalogar de um por um essas informações, ela vai fazer o seu papel, mas a partir do momento em que a gente precisa estabelecer esses elementos que balizam, né, que dão forma ao que a ferramenta precisa verificar, nós, enquanto seres humanos, precisamos pensar naquilo que é fundamental. Nesse caso, a privacidade, a segurança e a integridade daquelas informações que estão no banco de dados. Então, é um trabalho em duas frentes, e revolução digital, ela é sobre pessoas. Então, nós também temos que fazer o nosso papel enquanto pessoas para que isso funcione. Sensacional. Ariel, alguma palavra final? Bom, na segunda parte a gente vai estar vendo, né, alguns outros pontos. Nessa primeira parte foi sobre o tratamento de dados, então no dia 2 a gente vai estar vendo mais sobre sigilo e segurança de dados. Então tem bastante coisa para a gente estar verificando nessa questão, né, fora a parte do tratamento, como manter isso de forma sigilosa e segura. Então, eu espero vocês na próxima semana e, como o Anderson falou, a gente está à disposição para qualquer dúvida. Os últimos pontos são o que a doutora já falou e todo mundo falou aqui um pouco, não é só TI. Esse não é um problema só nosso. Eu acho que uma parte principalmente na parte de proteção de dados digitais, né, que é onde
principalmente onde toca mais a gente, onde a gente tem o controle disso, nos nossos file servers, nas próprias máquinas dos usuários. A gente precisa ter um controle disso, de uma proteção desses dados, e a gente precisa até identificar qual que é o tamanho desse problema. E a doutora falou, não, muito lixo digital. A gente trabalha com TI, sabe o tamanho de um file server e a quantidade de arquivos duplicados, arquivos desnecessários. Acho que nesse momento vai ser importante para a gente também conseguir dar uma organizada na casa em relação a esse tipo de acesso, esse tipo de arquivo. Né? E era algo que já tinha que ter sido pensado, como a gente vai ver algumas coisas, tipo assim, como assim eu não tenho controle de quem acessa esse dado? Como assim tem um dado de cartão num bloco de notas dentro do meu file server e eu não sei quem acessa isso? São N informações que a gente já... São coisas básicas que a gente já deveria estar sendo feito há muito tempo e agora se tornou lei e agora a gente tem que correr atrás para atender esse tipo de coisa. Na semana que vem a gente vai ver um pouco mais sobre segurança e como proteger melhor esses dados e vai ser uma parte bem legal também. Eu acho que é isso, a gente se vê na próxima semana. É isso aí, gente. No dia 15 nós vamos estar seguindo com a segunda parte. É importante que qual o objetivo do workshop LGPD na prática? Nós vamos ver de ponta a ponta. Por isso, estamos passando lei por lei, aspecto por aspecto. É a sua chance de navegar ali em tudo que vai ser sua rotina daqui para o futuro. Na semana que vem, a doutora Nicole vai estar explorando também, além daquilo, né? Nós vamos até onde o software cobra. Gente, o software vem até aqui, ó. E depois do software, o que mais vocês têm que fazer? Porque tem muitos outros aspectos para serem explorados. LGPD não se aplica apenas à informação digital. A informação digital é um aspecto da coisa, então vocês precisam ver aqui o que nós vamos estar colocando no dia 15, na segunda parte, para vocês terem a visão mais completa, uma visão global do que é o LGPD na prática. Mandem perguntas para a gente, mandem sugestões. Semana que vem a gente pode fazer até uma leitura de e-mails. Se vocês tiverem perguntas relevantes para estar mandando para a gente, manda que a gente abre com isso, já respondendo suas dúvidas, fazendo uma abertura voltada para isso. Podemos pegar casos aí específicos da sua vivência, que vocês queiram que a gente traga para cá, se for o que a gente sentir que é pertinente, que dá para abordar para todo mundo, a gente fala aqui em público. Se não for, a gente vai estar respondendo também no privado para vocês. Beleza? Gente, foi um grande prazer, eu acho que foi um pontapé inicial muito importante, trazer o LGPD para a prática, mostrar para vocês as ferramentas, mostrar que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, é tranquilo, dá para fazer, mas é claro que vocês precisam de ajuda. Eu tenho uma coisa que sempre me lembro, toda vez que eu chego na casa de alguém, abro uma gaveta e encontro uma faca com a ponta torta. Pegar aquela faca com a pontinha torta, se você tiver uma faquinha com a pontinha torta em casa, talvez vocês saibam do que eu estou falando. E isso é porque alguém teve a ideia genial de ir lá rachar um parafuso ou tentar desatarrachar um parafuso com a faca. E ela foi e amassou a ponta. É basicamente você usar a ferramenta errada para fazer uma coisa que você realmente precisa. Então, aqui nós estamos apresentando para vocês uma série de ferramentas adequadas para fazer o que vocês precisam de forma tranquila, sem você criar danos, sem você criar problemas, e sem você encarar o braço forte da lei, essa figura reguladora que está aí pronta. Se vocês pararem para pensar, hoje nós temos um monte de deputados ali que estão pensando, não, o garoto do computador resolve isso aí, pode mandar que ele resolve. E não é tão simples assim, vocês sabem que não é bem assim, mas nós estamos aí com tudo para estar respondendo a vocês, então aproveitem, gente, mandem mesmo e-mails, mandem perguntas, que vai ser um prazer estar respondendo. Vocês podem estar mandando para qual e-mail, Gomes? Melhor mandar para... Pode mandar para vendas@acessoftware.com.br. Tá? Tudo que vocês tiverem aí. Pode mandar para LGPD, ou LGPD também, lgpd@acessoftware.com.br. Ok? Muito bem, gente. É isso. Uma boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós vamos estar disponibilizando o vídeo. Vocês vão poder acessar tudo isso no YouTube. E, enfim, é isso. Até semana que vem. Grande abraço. Nos vemos.